Olá, meus amigos, minhas amigas, desejo uma boa noite a todos vocês, Sexta-feira Santa, especialmente para os cristãos, né, uma data muito importante que lembra a paixão de Cristo e o Calvário de Jesus Cristo. Então, que todos possam receber também essa mensagem de esperança num dia triste para os cristãos, mas de esperança porque nós estamos também, logo, daqui a algumas horas, renovando a nossa fé e renascendo o Cristo dentro de nós. Nós estamos concluindo um período de quarentena, domingo a gente conclui um período de quarentena, serão 18 dias de quarentena até domingo, começamos no dia 18 de março, a quarentena ela foi definida por nós como uma forma de reduzirmos a transmissão do vírus. Isso vai ser notado daqui a pouco, porque o efeito de uma quarentena na transmissão demora um pouco mais de tempo, porque as pessoas que não são e que não foram contagiadas nesse período de quarentena, elas deixarão de fazer uma pressão sobre o sistema de saúde um pouco mais adiante, daqui mais alguns dias. E também nós definimos a quarentena para que a gente pudesse reduzir as internações nos hospitais decorrente de trauma e de outras enfermidades. A hora que você reduz a interação, você reduz trauma e você reduz também outras enfermidades, como doenças respiratórias, por exemplo, e outras doenças. E isso já se mostrou um resultado efetivo, né? Só para você ter uma ideia, do dia 1º de março até o dia 19 de março, um dia após o início da quarentena, na regulação nossa do estado do sistema de saúde, nós em clínicas médicas, que são todas as outras atividades da área de saúde fora Covid, nós tínhamos regulados 21 procedimentos e meio, em média, nesses 19 dias. Do dia 20 ao dia 31 de março, essa média caiu para 14 procedimentos e meio, né, a cada dia. Então, as outras enfermidades nós tivemos uma redução e isso provou, então, que a gente conseguiu aliviar e reverter leitos para tratamento Covid. O Hospital Dório Silva, por exemplo, é um hospital que nós, nessas últimas horas, abrimos diversos leitos de enfermaria e de UTI decorrente dessa reversão, né? Nós estávamos com os leitos ocupados por outras enfermidades e conseguimos reverter para leitos Covid. O Hospital Antônio Bezerra de Farias também. E diversos outros hospitais filantrópicos nós estamos conseguindo abrir leitos de UTI, de enfermaria Covid, devido à redução da demanda por outras enfermidades. Então a quarentena está produzindo efeito, produziu efeito já, aliviando os hospitais de algumas enfermidades e com certeza produzirá efeito para frente, até porque nós vamos continuar com restrições que são restrições importantes. Mas eu anunciei na prorrogação da quarentena, na semana passada, a quarentena tinha 14 dias, nós estendemos mais 4 dias, ela terminaria na quarta-feira desta semana, nós estendemos até domingo, e eu disse que a partir de segunda-feira nós começaríamos de novo a seguir a matriz de risco, que classifica os municípios em risco baixo, risco moderado, risco alto e risco extremo. Nós tomamos uma decisão da quarentena abrangente para o estado todo, uma quarentena com efeitos no estado todo, independente da classificação de risco, porque nós precisávamos tomar uma atitude com relação à tentativa de redução da transmissão. Então, por isso que a gente tomou uma decisão abrangente, independente da classificação de risco dos municípios. Mas agora, então, a partir de segunda-feira, voltaremos a definir as nossas atividades de acordo com a classificação de risco dos municípios. Então, com base nos dados de hoje, que é sexta-feira, hoje nós então produzimos o mapa de risco e vamos apresentá-lo para vocês daqui a pouco. Mas, assim, mesmo seguindo a matriz de risco, a partir desta semana que vai iniciar, no domingo, mas o mapa valendo a partir de segunda-feira, nós manteremos na semana que vem o transporte público suspenso. O transporte público será suspenso por mais uma semana.
de domingo, agora de segunda-feira até o próximo domingo, nós não teremos transporte na região metropolitana. Transporte, ele é um foco de interação e de aglomeração, então nós estamos suspendendo o transporte por mais uma semana. Nós vamos ter o transporte suspenso, então, por 2 semanas no estado do Espírito Santo, e voltaremos com o transporte na outra segunda-feira. Tá? Na próxima segunda-feira, sem ser dia 5, no dia 12. Dia 12 a gente retoma, né, o transporte público na região metropolitana, com alguns horários diferenciados para as atividades que daqui a pouquinho também eu falo para vocês. O ônibus intermunicipal, ele vai poder funcionar com até 50% da sua capacidade, mas manteremos suspenso também os ônibus interestaduais, tá certo? Então, os ônibus de outros estados para cá, estamos ainda mantendo suspenso por mais uma semana também, da mesma forma que o ônibus metropolitano está suspenso até domingo, dia 11, também as linhas de transporte interestadual também suspenso neste momento. E a aplicação da matriz de risco, então, a partir de segunda-feira, eu queria que você, Rodrigo, pudesse apresentar, então, o mapa, como nós ficaremos com o mapa a partir de segunda-feira. Só para vocês terem uma ideia, aí nós, dos 78 municípios, 2 municípios em risco moderado. O município de Conceição da Barra e o município de Ibitirama. Nós teremos 37 municípios em risco extremo, 37 municípios em risco extremo. Municípios importantes, como o município da região metropolitana, né, uma região conurbada, então todos os 5 municípios da região da Grande Vitória em risco extremo, e municípios polos, como Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Guarapari, Linhares, Nova Venécia, são municípios também que são em risco extremo. Então, são 37 municípios em risco extremo, compreendendo que nós tomamos uma definição que na região da Grande Vitória, os 5 municípios da Grande Vitória, quando 2 municípios estiverem num risco maior, os demais municípios acompanham o risco maior. Então, toda a região metropolitana, ela está conurbada, ela está na mesma posição, porque consideramos uma cidade única, tratamos disso com os prefeitos dos 5 municípios da Grande Vitória também. E os demais municípios em risco alto. Então, o mapa está praticamente todo vermelho e roxo, com 2 municípios em amarelo. Então, mostra a gravidade da situação e a intensidade da doença e do contágio no estado do Espírito Santo. E esse mapa, então, nos orienta a partir desta segunda-feira, e a cada sexta-feira a gente apresenta, né, um novo mapa de risco. Vamos fazer uma avaliação semanal, mas quando o município entra num grau de risco, nós deixamos ele no risco alto ou risco extremo, a gente deixa ele por 14 dias, mas faremos uma avaliação a cada semana. Toda sexta-feira nós vamos fazer o trabalho de detalhar a situação de cada município aqui para vocês. Risco moderado são 2 municípios, as atividades vocês já conhecem. A atividade do comércio funciona normalmente, de segunda até sábado. Bares e restaurantes podem funcionar de segunda a sábado até as 10 horas da noite, domingo até as 4 horas da tarde, tá certo? Então, tem uma série de atividades que tem academias e outras atividades. O que está proibido são aglomerações, são festas, são shows. As outras atividades estão regulamentadas por portaria já. A nossa equipe vai estar à disposição de vocês. Então, mas são 2 municípios em risco moderado, né, que poderão ter algumas atividades a mais. Os demais municípios em risco alto, nós já definimos também as medidas qualificadas, que serão publicadas em portaria amanhã, no sábado. O risco alto, bares estão fechados, restaurantes podem funcionar até às 16 horas, restaurante pode funcionar até às 16 horas. Comércio de rua funciona de 10 até
às 18 horas, 8 horas de funcionamento, e shoppings de meio-dia até às 20 horas. Então, nós temos algumas possibilidades que podem ser flexibilizados o horário em município que não tem transporte municipal. Assim, nós estamos definindo algum horário de funcionamento do comércio, também do serviço, para a gente poder tentar, a hora que o ônibus retornar, no dia 12, na próxima segunda-feira, nós termos um escalonamento da entrada da demanda de passageiros dos ônibus metropolitanos. Então, nós estamos sugerindo e decidindo, ao mesmo tempo que a gente sugere, a gente decide através do decreto e da portaria, que nós vamos recomendar, né, que os trabalhadores da indústria possam acessar o ônibus até às 7 horas da manhã, que os serviços possam acessar os ônibus de 7 até às 9 horas e o comércio de 9 até às 11. É por isso que o comércio de rua passa a funcionar de 10 até às 18, que o serviço a gente sugere que comece a funcionar às 9 horas da manhã, para que a gente faça uma distribuição, né, dos trabalhadores, dos servidores, das pessoas, né, num tempo maior, né, e que a gente reduza a aglomeração na hora que o transporte público retornar a partir do dia 12. Mas esta semana que vai começar, nós não teremos transporte público. Então, o risco alto é esse funcionamento do comércio. Temos outros critérios de funcionamento de outras atividades que também a portaria vai indicar, e a minha equipe também estará à disposição, a secretária Lenise e o secretário e o procurador Rodrigo de Paula estarão à disposição de quem quiser mais detalhes, especialmente a imprensa, que quer detalhe sobre o funcionamento das atividades no risco alto. Risco alto, domingo, as atividades todas fechadas, menos as atividades essenciais, mas no domingo as atividades, o comércio não essencial e o serviço não essencial fechado aos domingos, na verdade a partir de sábado às 16 horas fechado. Então nós temos 40 e poucos municípios que estão em risco, 40 municípios estão em risco alto e vão seguir essas regras a partir de segunda-feira. Os municípios em risco extremo, nós temos um funcionamento diferente, porque nesses municípios o risco alto começa a funcionar de segunda a sábado, as atividades de segunda a sábado. No risco extremo nós vamos funcionar 3 dias da semana. Então, risco extremo é risco extremo, onde você tem, de fato, o risco alto já é um risco que exige, né, um cuidado muito grande, porque todos os graus de risco exigem cuidados, mas à medida que vai apertando os indicadores e tornando a transmissão mais perigosa, nós temos que ir restringindo atividades. Então, no risco extremo, o comércio vai funcionar 3 dias da semana, na quarta, na quinta e na sexta, também no mesmo horário, né? Comércio de 10 às 18, shoppings de meio-dia até às 20, o serviço no mesmo horário a partir de 9 horas, e quando tiver o transporte público naquela distribuição das pessoas nesses horários que eu já disse, da indústria até às 7, serviço até às 9 e trabalhador do comércio de 9 até às 11. Também, quando é risco extremo, funciona 3 dias o comércio, quarta, quinta e sexta, tudo fechado no sábado e no domingo e na segunda e na terça, para que a gente tenha dias de mais isolamento. Tá? Também no risco extremo, o supermercado funcionará até às 20 horas, até às 8 horas da noite. No risco extremo, nós não teremos transporte público nos finais de semana e feriado. Tá? Supermercado também fechado aos domingos e feriado. Tá? Então, aberto até às 20 horas. O sinal é claro, assim, depois das 8 horas a gente tem que ter recolhimento efetivo, né, para as nossas casas, para reduzir efetivamente a interação, mesmo em muitos serviços essenciais. Então, assim, supermercado até às 8, vai ficar depois das 8 só aqueles serviços que são de fato diferenciados, como farmácia, por exemplo, e algum atendimento na área de saúde,
que é emergencial. E domingo e feriado, supermercados fechados. Voltamos com feriado, supermercado fechado no feriado. Nós tínhamos mudado pelo feriado de Vitória desta semana para não afetar o abastecimento das pessoas e um corre-corre ao supermercado, mas voltamos agora a fechar o supermercado no risco extremo. Região metropolitana toda é risco extremo, né, a partir, né, dessa próxima semana. E o ônibus não funciona, não rodará ônibus no risco extremo no sábado e no domingo, e também o ônibus parado a partir das 10 horas da noite. Não teremos Transcol circulando a partir das 10 horas da noite nos municípios com risco extremo. Então são essas decisões que julgo serem importantes. Outras decisões dos outros serviços e atividades, a minha equipe vai estar à disposição para que vocês possam conhecer com mais detalhe. Também é bom que nós possamos reforçar algumas outras medidas no sentido da gente reduzir o contágio. Nós já distribuímos 120 mil testes rápidos de PCR, né, teste que identifica o vírus ativo. Já distribuímos, nós ganhamos, né, tivemos um repasse da Organização Pan-Americana de Saúde, da OPAS, de 60 mil testes rápidos PCR. Compramos 250 mil, já distribuímos 60 mil e vai chegar a partir dessa semana mais 190 mil testes rápidos. Esses testes estão sendo distribuídos aos municípios. Essa semana que vai entrar, eu vou convidar os prefeitos para uma reunião, porque é fundamental que o prefeito ajude a gente, com a sua equipe, a isolar os casos ativos. Né? O teste rápido permite que a gente possa isolar os casos ativos e, com isso, nós temos condições de reduzir a transmissão. Então, testagem em massa, né, que nós estamos fazendo com 310 mil testes. Além, lógico, diversos municípios estão adquirindo teste, fazendo testagem, por isso também que nossos casos, nosso número de pessoas ativas no painel tem aumentado, porque muitos municípios que não faziam testes estão fazendo teste. É importante que faça, que o teste permite que a gente possa isolar os casos ativos. A gente tem que reduzir a transmissão no estado do Espírito Santo. O índice de transmissão é maior no interior do que na região metropolitana, mas ele é alto, acima de 1, em todo o estado do Espírito Santo. Todo o estado nós temos índice de transmissão alto. Também é bom que a gente diga que nós abrimos nesse mês de março que passou, em torno de 200 leitos. Quando começou março, nós tínhamos 724 leitos. Nós terminamos março com mais de 900 leitos. Então, abrimos praticamente 200 leitos em um mês. Né? Nós tínhamos um plano e uma estimativa de abrirmos 900 leitos de UTI, né, até final do mês de abril, nesse mês que nós estamos, e nós chegamos a 905 leitos no final do mês de março. Nós antecipamos um mês a nossa meta de 900 leitos de UTI, para a gente buscar atender a todos que estão precisando, mas mesmo assim, vocês estão vendo que os nossos hospitais estão lotados, que os nossos PAs estão lotados, os nossos pronto atendimento estão lotados de pacientes Covid, né? E de outros pacientes, mas especialmente Covid pelo alto índice de transmissão, né? Pela presença de novas variantes muito mais agressivas no Brasil e aqui no estado do Espírito Santo. Vocês estão vendo que o índice de transmissão no Brasil é altíssimo, que o número de óbitos é altíssimo no Brasil, e nós então temos que aqui fazer o trabalho de redução da transmissão. Então nós agora, assim, vamos abrir no mês de abril, vamos abrir mais 500 leitos de UTI e de enfermaria. Vamos passar de 2.100 leitos até final do mês de abril. Vamos abrir 200 leitos de UTI nesse mês de abril. Vamos chegar a praticamente 1.100, um pouco mais de 1.100. Hoje nós temos 948 leitos de UTI no painel, na regulação nossa. Né? Temos 866 pacientes internados com 948 leitos de UTI abertos. Vamos abrir mais 200 leitos de UTI nesse mês de abril. Vamos abrir mais aproximadamente 300 leitos de enfermaria nesse mês de abril. Hoje nós temos de enfermaria 885 leitos,
vamos passar a ter mais de 1.000 leitos de enfermaria. Então nós vamos chegar a mais de 2.100 leitos de UTI, de enfermaria. O maior número de leitos per capita do Brasil é o estado do Espírito Santo que está abrindo. Mas assim, nós temos estrutura para abrir, mas a gente pode correr risco de não ter medicamento, a gente pode correr risco de não ter o kit de intubação, pode correr risco de não ter os servidores, o profissional da área de saúde, tá certo? Então, nós estamos tomando a providência de ter a câmara, de ter o respirador, de ter, né, os equipamentos, mas a gente depende efetivamente de outras, mas assim, estamos preparados para a gente de outros itens para funcionar o leito. Hoje está funcionando 948 leitos, né, compramos do privado, parceria com o filantrópico, leitos nossos, dos nossos hospitais, e estamos tentando buscar agora mais 200 leitos, né, e já estamos organizados para mais 200 leitos de UTI, tá certo? Agora, nesse mês de abril. Então, nosso plano é um plano para o mês de abril, né, para a gente tentar passar esse mês, que é um mês pesado, né? Infelizmente, ainda teremos muitas pessoas perdendo a vida nesse mês de abril. É por isso que nós estamos intensificando a fiscalização nas praias, estamos intensificando as fiscalizações nas áreas de lazer, tá certo? Porque se a gente quer ter a matriz de risco funcionando, com atividades econômicas funcionando com muitas restrições, e eu peço muito às pessoas dos comércios essenciais e não essenciais que funcionam e que podem funcionar e que poderão funcionar. Muito cuidado, muita responsabilidade, máscara, álcool e gel, tá certo? Higiene, né? Distanciamento, isso é fundamental para a gente conter a transmissão do vírus, não aglomeração. É fundamental. Nós apertamos a fiscalização, vocês estão vendo a nossa fiscalização nas praias, conscientizando as pessoas, pedindo às pessoas, se quiser ir à praia, vá sozinho, ou vá com a sua família, vai e volta, toma um banho, ou faz a sua atividade sem aglomerar, sem estar com outras pessoas, mas não aglomere, não permaneça no mesmo local com as pessoas aglomeradas. Isso transmite o vírus é cada vez mais eficiente para esse, e as novas variantes são cada vez mais eficientes. Então nós estamos assim num momento que exige cada vez mais de nós, o momento exige, assim, porque assim, eu sei que tem gente que não acredita nisso, eu sei que tem gente que acha que o vírus é uma invenção, pouca gente, mas eu sei que tem, assim, mas você que crê que de fato o que nós estamos vivendo no país e no estado, assim, nós nunca vivenciamos, nós nunca imaginamos fosse viver no que nós estamos vivendo. Estamos vivendo, como eu tenho dito, uma terceira guerra mundial e que o inimigo é o vírus, não é outro inimigo. O inimigo não é ninguém a não ser o vírus e o mundo todo combate o vírus. Agora a França tomou a decisão de também fazer restrição por diversos dias. Lá na França, o presidente da República tomou essa decisão de fazer essa restrição na França, na Alemanha, na Itália, em todos os países do mundo, tá? Nós assistimos as pessoas tomando, os líderes, né, os governantes tomando decisão. Então não é um problema capixaba do Espírito Santo, tá? Então mesmo você que às vezes não concorda com o meu governo, não concorda comigo, não gosta do meu jeito de governar, mesmo que você assim, não aprove em nada o meu governo, mas é fundamental, né, que você considere, né, o seu compromisso de ajudar a reduzir a transmissão do vírus. Tá certo? Quem acredita, quem está concordando com as minhas atitudes, eu peço que reforce esse trabalho. E quem não concorda com as atitudes, mas considere o risco que é a sua vida e o risco que é a vida, né, das pessoas que estão perto de você. Então, o momento exige assim, que a gente não deixe de usar máscara. A máscara eu sei que incomoda, mas não deixe de usar a máscara. Tem uma lei federal que obriga o uso da máscara. Use a máscara porque a máscara salva a vida. É fundamental o uso da máscara. Faça e cumpra todo esse protocolo. Para nós é muito importante, gente. Esse mês de abril vai ser um mês que nós vamos ficar muito tristes, muitos dias, né, com as perdas de pessoas amadas. Vi hoje notícias de pessoas aqui do centro da cidade, uma mãe
e uma filha, assim, as duas perderam a vida um dia após o outro, tá certo? É um desespero para a família, é um desespero, e isso está perto de nós, tá certo? Por isso que nós estamos pedindo a ajuda de todos vocês, porque nós temos que reduzir a transmissão do vírus, e depende muito de nós, né? De cada um de nós, depende muito de você, depende muito de mim, depende de cada um de nós esse trabalho. Acho que são essas as medidas que eu deveria anunciar. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu tenha esquecido, tá certo? Transporte público suspenso em todo o estado, tá certo? Eu falei só do Transcol, mas transporte público suspenso em todo o estado. Transporte interestadual suspenso até domingo, né? Até domingo, e transporte intermunicipal com até 50% da ocupação. Risco extremo, transporte público funcionará até as 10 horas da noite, não funcionará sábado e domingo depois dessa semana. Nessa semana, o transporte público está suspenso, como eu já disse a vocês. Ok? Desejo, então, a vocês uma boa noite, que a gente possa ter uma Páscoa em que Cristo renasça nos nossos corações, e que a nossa responsabilidade, nossa empatia, né, o nosso amor pelas pessoas faça com que a gente possa cumprir as nossas obrigações, a gente salvar vidas, né, de nossas vidas e as vidas de quem a gente gosta. Um abraço, gente, tudo de bom para vocês e boa Páscoa para todos vocês.